Presidente Lula promete anunciar novo Bolsa Família na semana que vem. Fiscalização encontra novo golpe das pessoas para receber o Auxílio Brasil. Polícia Federal bloqueia 2 bilhões de reais de esquema de contrabando de ouro da Amazônia para o exterior. Um ano depois de uma tragédia com centenas de mortes, Petrópolis, no Rio de Janeiro, tenta reconstruir o que foi destruído. Equipes de resgate encontram com vida a idosa de 74 anos que passou mais de uma semana debaixo dos escombros provocados pelo terremoto na Turquia. ONU faz alerta para o risco cada vez maior do desequilíbrio climático do planeta com o aumento do nível dos mares. Morre nos Estados Unidos aos 82 anos a modelo e atriz Raquel Welch. E a revolucionária plataforma de pesquisas ChatGPT ainda causa dúvidas e insegurança nos usuários. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. 3 pessoas foram presas nesta quarta-feira em uma operação da Polícia Federal que desmontou uma quadrilha que lavava dinheiro com a venda de ouro ilegal. A Polícia Federal cumpriu 3 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão em 12 municípios, entre eles Belém e Santarém, no Pará, Rio de Janeiro, Manaus, Campinas, em São Paulo, Boa Vista, em Roraima e Brasília. A ação conjunta com o Ministério Público e a Receita Federal desmontou uma organização criminosa que lavava dinheiro e fazia contrabando de ouro extraído ilegalmente de garimpos irregulares na região amazônica. Além das prisões, também foi cumprida a ordem judicial para bloquear 2 bilhões de reais dos suspeitos. Segundo a investigação, em 2 anos, a organização criminosa, composta de empresas de pequeno e grande porte, fraudou notas fiscais com cifras superiores a 4 bilhões de reais, o que corresponde a aproximadamente 13 toneladas de ouro ilegal. A investigação começou em 2021, a partir de informações da Receita Federal. A Receita Federal foi extremamente importante nessa operação. Os termos de constatação elaborados pela Receita Federal foram capazes de demonstrar que havia um esquema, que dá para se chamar de uma organização criminosa, em um formato triangular, na verdade, né? Empresas de baixo escalão, né, digamos assim, as empresas menores, elas recebiam notas fiscais, elas recebiam um ouro ilegal, notas fiscais ilegais, emitiam novas notas fiscais a partir desse recebimento, dando uma aparência de legalidade ao ouro, então repassava esse ouro para empresas maiores que estão no topo do triângulo da exportação. Todo o esquema criminoso ele culmina numa única empresa exportadora. Segundo a Polícia Federal, o ouro extraído ilegalmente de garimpos da Amazônia brasileira era vendido para vários países por uma única empresa sediada nos Estados Unidos. Essa empresa forjava a legalidade através de notas fiscais e estoques frios e exportava para países como Itália, Suíça, Hong Kong e Emirados Árabes. Tudo de forma ilegal. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de adquirir ou comercializar ouro usurpado da União, extração de recursos minerais sem autorização, lavagem de capitais e organização criminosa. O delegado responsável pela investigação destaca que, além do dano monetário ao país, a quadrilha provocou prejuízos ao meio ambiente. O dano do garimpo ilegal é muito maior do que o dano do garimpo legal e ele gera prejuízos, além do ouro, do nosso bem material principal que está indo embora, a reparação da floresta, do meio ambiente em si, também é um prejuízo muito, muito grande. A Polícia Federal tenta mapear de qual impressora saiu a minuta do golpe apreendida na casa do ex-ministro Anderson Torres. O documento foi encontrado na casa dele com plano para subverter o resultado das eleições.
O uso da técnica pericial ainda está sendo avaliado pelos policiais e permite traçar a origem do documento e onde o equipamento está instalado. A origem desse rascunho de decreto que levou aos atos de manifestações é uma das perguntas a serem respondidas pelos investigadores. Anderson Torres chegou a ser preso por suposta omissão no comando da segurança do Distrito Federal e segue como investigado em um inquérito. A utilização ainda é uma hipótese, porque o exame só devolve um resultado preciso se a impressão tiver sido feita em impressoras de médio ou grande porte, ou seja, a perícia não vai considerar um resultado de qualidade se a minuta do golpe tiver sido impressa em um equipamento residencial. Nessa terça-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral rejeitou unanimemente um recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que queria excluir o documento de uma investigação contra ele. Quadrilhas estão criando perfis falsos com fotos de redes sociais para simular vendas. Quem cai nesse golpe tem os dados dos cartões de crédito roubados. Há uma multiplicidade de vítimas. O crime atinge quem tiver o perfil acessado e que passou por falsificações, e também as pessoas que, estimuladas pelos criminosos, buscam esses canais de internet. É um golpe que, segundo policiais, vai sendo aplicado com novos truques, aperfeiçoados no mundo do crime. Na versão atual, bandidos que atuam na internet roubam e alteram fotos nas redes sociais e depois cobram para que o suposto conteúdo adulto seja acessado. No perfil falso, os golpistas pedem dinheiro para que os internautas acessem o conteúdo. Os curiosos clicam no link dos bandidos e acabam informando os dados dos cartões de crédito e também viram vítimas do golpe. Os golpistas estão sujeitos a responder por crimes de falsa identidade, difamação e estelionato, entre outros. São tipos penais que juntos podem levar a mais de 8 anos de cadeia. O importante é sempre estar atento, como está acontecendo em Mato Grosso do Sul, onde uma central de vídeo de monitoramento das escolas já foi implantada em metade das unidades e, em breve, todo mundo terá acesso ao aplicativo de segurança. Na Escola Estadual Vespasiano Martins, que fica no centro da capital, foram instaladas 2 câmeras de vigilância, uma em cada portão de entrada e 7 sensores de presença. Na sala da direção, na secretaria, laboratório, sala de tecnologia. Então você tem uma tranquilidade, aconteceu um disparo, como aconteceu às vezes no final de semana do alarme disparar e não estava acontecendo nada, foi um imprevisto. Já da empresa me ligaram para ver se estava tudo bem, se estava tudo certo. A central de videomonitoramento das escolas do estado foi inaugurada em agosto do ano passado. A princípio, o sistema foi implantado em 140 unidades dos 6 municípios mais populosos de Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com um monitoramento 24 horas das unidades, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento móvel, com manutenção, com fiscalização e com um item que é importantíssimo para o projeto, que é o reposicionamento de bens. Qualquer tipo de sinistro acontecido na unidade escolar é responsabilidade nossa para garantir o patrimônio. Em outubro, o governo do estado estendeu o projeto para todos os 79 municípios. Pelo serviço de guarda dos prédios públicos e reposição dos bens furtados ou vandalizados, o poder público paga R$ 1.200.000 mensais. O contrato prevê o vídeo monitoramento de 298 escolas do estado. Na metade delas, o sistema já foi implantado. A expectativa é que até meados de abril todas estejam interligadas à central. Nós já tivemos ocorrências de furto e vandalismo. E essas ocorrências, em torno de 6 a 7 ocorrências reais por mês, são combatidas, obviamente, o nosso trabalho está no combate, mas todas elas já foram recuperadas, todas elas já foram corrigidos e os bens devolvidos para a unidade escolar. Outra novidade é que o grupo responsável pelo projeto está desenvolvendo um aplicativo semelhante ao utilizado pela direção da escola para acionar o serviço, que será disponibilizado para toda a comunidade do entorno da escola. Nós temos vários aplicativos já em andamento. Esse da comunidade amiga, ele já está em andamento em vários estados onde nós operamos e nós vamos agora replicar para cá, para o Mato Grosso do Sul. Então a gente sabe que a marginalidade cada vez mais vai diminuir, porque eles vão entender que não é o caminho de entrar nas unidades públicas.
Hoje é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. Apesar da redução, a doença ainda é a principal causa de morte em crianças. Em geral, a primeira causa de morte em crianças seria por acidentes e a segunda, o câncer infantil. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que a cada ano sejam registrados 7.930 novos casos de câncer em crianças e jovens de 0 a 19 anos de idade. E como a incidência de tumores vem aumentando lentamente ao longo dos anos, ele começa a aparecer como causa importante de doença em criança. Em 2020, foram registrados 2.280 óbitos em crianças e adolescentes de todo o Brasil. Entre os tipos mais comuns de câncer infanto-juvenil estão leucemia, linfoma e tumores do sistema nervoso central. A doença é muito séria, mas tratamentos trouxeram ao longo dos anos uma esperança na busca pela vida. Como em todos os casos, a possibilidade de cura aumenta quando o paciente é diagnosticado precocemente e tratado. Nos países de alta renda, entre 80% e 85% das crianças acometidas por câncer podem ser curadas atualmente. No Brasil, o percentual é mais baixo e variável entre as regiões, mas apresenta média de cura de 65%. Em geral, o tratamento de um câncer infantil leva de 6 meses a 2 anos, dependendo do tipo de doença apresentada pelo paciente. Após esse prazo, a criança fica em acompanhamento ou no controle por 5 anos. Um ano depois da tragédia em Petrópolis, que provocou a morte de 235 pessoas, a cidade tenta se recuperar. Os rastros dos danos causados pelas fortes chuvas ainda são visíveis em vários locais. No dia 15 de fevereiro de 2022, Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, decretou estado de calamidade pública. Em apenas 6 horas, o volume de chuva que atingiu a cidade era o esperado para o mês todo. As principais ruas ficaram alagadas, os rios transbordaram e diversos deslizamentos de terra aconteceram em vários bairros. O número de mortes chegou a 235, na considerada a maior tragédia da história da cidade. Um ano depois, moradores ainda tentam reconstruir suas vidas em meio à dor do luto pela perda de parentes, amigos e vizinhos. Pessoas que viviam nas áreas mais atingidas ainda cobram o início das obras por parte das autoridades. No centro histórico, as praças e vias foram recuperadas e os comerciantes conseguiram retomar os negócios com a ajuda de clientes e fornecedores. Mas os problemas não acabaram e quando chove forte, a praça fica tomada pela água, já que os bueiros estão entupidos. Já em outras regiões, as perdas ainda são aparentes. No Morro da Oficina, lugar mais atingido pela chuva, só restam escombros de casas. Quem ainda permanece nas encostas vive assustado com a chance de uma nova chuva forte. As obras de contenção e drenagem no Morro da Oficina só começaram em janeiro deste ano. A Prefeitura de Petrópolis dividiu as intervenções em 3 etapas, cada uma compreendendo uma área. A segunda etapa ainda está em fase de licitação e a terceira espera a conclusão do projeto executivo. Segundo a gestão municipal, 41 obras estão em andamento e outras 40 em fase de licitação, além das 48 concluídas. Já o governo estadual afirmou que houve um investimento de R$ 255 milhões em trabalhos de contenção de encostas, reconstrução de ruas e reforço estrutural. E veja a seguir, presidente Lula promete anunciar novo Bolsa Família na semana que vem. E ainda, equipes de fiscalização encontram um novo golpe das pessoas para receber o Auxílio Brasil. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União constatou um golpe para fraudar as regras atuais do Auxílio Brasil. Basta fazer uma declaração falsa sobre a composição familiar. Mais um motivo para o governo revisar a lista de beneficiários do Bolsa Família. Dados oficiais do Ministério de Desenvolvimento Social e Cidadania mostraram que o número de famílias com uma pessoa só que recebem o benefício aumentou no ano passado.
Esse aumento é de cerca de 156% no período entre novembro de 2021 e novembro de 2022. O Tribunal de Contas da União alertou que membros de uma mesma família estão se registrando separadamente para obter mais recursos. Ou seja, uma família que tem muitos adultos conseguiria se desmembrar e, através de informações falsas, se cadastrar para receber o auxílio. Esse grupo é apontado com maior potencial para recebimento indevido do benefício a partir dessas informações falsas sobre a estrutura dessas famílias. Os dados mais recentes mostram que quase 22 milhões de famílias recebem o Auxílio Brasil, mas existem indícios de que pelo menos 2 milhões e 500 mil dessas famílias recebam o benefício de maneira indevida. O governo está realizando desde o fim de 2022 um pente fino para encontrar aí possíveis irregularidades no cadastro único que reúne os beneficiários de programas sociais federais. Recentemente, a pasta do Desenvolvimento Social e Cidadania assinou um acordo com a Defensoria Pública da União para promover melhorias no cadastro. Essas informações foram obtidas através da Lei de Acesso à Informação. De São Paulo, Bruna de Giaimo. O presidente Lula afirmou hoje, durante visita a Sergipe, que deve anunciar na próxima semana um novo Bolsa Família, com pagamento de R$ 600 por família e adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. O programa vai substituir o já existente Auxílio Brasil. O presidente reiterou que o objetivo é nutrir melhor a criança e garantir a compra do alimento por parte das famílias. Durante o discurso em Maruim, Lula ainda afirmou que 14 mil obras paralisadas serão retomadas. A minha vinda a Maruim, ela tem como foco principal dizer ao povo brasileiro que daqui, da cidade de Maruim, no estado de Sergipe, eu estou anunciando que mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas neste país durante os últimos 6 anos. Essas obras vão voltar a funcionar porque o Brasil precisa crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar consumo, gerar educação, gerar melhoria da qualidade de vida para as pessoas. Lula não deu mais detalhes sobre o retorno do programa destinado a famílias de baixa renda. Na segunda-feira, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que o modelo do programa está pronto para avaliação do presidente. Ao retornar ao cargo, no mês passado, Lula decidiu retomar programas criados nos governos anteriores, que foram substituídos por iniciativas similares na gestão de Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, autorizou hoje a criação de um grupo de trabalho para debater a proposta de reforma tributária. O colegiado será formado por 12 deputados com prazo de 90 dias para discutir a proposta que prevê a substituição dos tributos federais por apenas um. A coordenação do grupo ficará a cargo do deputado Reginaldo Lopes. Os 27 governadores voltaram a alertar que, se não receberem da União as perdas que tiveram com a redução do ICMS no ano passado, a alternativa nada agradável ao contribuinte será o aumento de impostos. Os gestores estaduais pressionam a União para repor as perdas de arrecadação que sofreram por causa das mudanças nos cálculos do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Os governadores querem firmar um acordo com a Câmara e o Senado até março, com a promessa de não repassar as despesas ao consumidor, aumentando os tributos se o governo repor as perdas. O governo federal já indicou que vai compensar os estados, mas o impasse ainda gira em torno dos valores. Enquanto os governadores calculam 45 bilhões de reais a serem pagos pela União, o Tesouro Nacional estima uma fatura na casa dos 22 bilhões de reais. Pelas discussões, o valor deve ser uma média entre o que prevê os estados e uma portaria feita no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apontou uma perda de 13 bilhões nas arrecadações. E para aumentar o valor repassado pela União, os governadores indicam que vão aceitar os repasses em parcelas.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que vai antecipar para março o anúncio de uma nova proposta de regra fiscal para controlar os gastos públicos. A medida vai substituir o atual teto de gastos em vigor desde 2017. Segundo Haddad, o pedido para antecipar ainda mais essa divulgação foi feito pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. No mercado financeiro, hoje o dólar acompanhou o movimento do exterior com a valorização da moeda norte-americana e, por isso, no Brasil fechou em alta de 0,44%, cotado a R$ 5,22 na venda. Já a Bolsa de Valores, a nova promessa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, provocou uma forte alta de 1,62% aos 109.600 pontos. E aumentou o valor que o trabalhador vai pagar ao INSS. A medida já começa a valer a partir dos rendimentos deste mês. Por isso, em março, para quem tem registro em carteira, o desconto, de acordo com o valor do salário, passará a variar entre R$ 97 e R$ 877. Para os autônomos e facultativos, a nova tabela corrigida pelo índice do salário mínimo passará a ser de R$ 65 a R$ 1.501. Os empréstimos aos beneficiários do INSS vão precisar obrigatoriamente de biometria para serem liberados. As instituições financeiras terão 60 dias para se adaptar às mudanças, sob o risco de não poderem mais operar essa modalidade de crédito. O documento muda alguns pontos previstos por uma outra instrução divulgada pelo INSS em novembro passado e amplia a atividade dos sistemas de identificação, que serão aceitos na efetivação dos contratos de empréstimos, como os próprios sistemas biométricos dos bancos, desde que se enquadrem nos parâmetros definidos pelo INSS. Bancos e financeiras que já estejam de acordo com os parâmetros determinados pelo órgão devem usar a biometria nos contratos de crédito consignado. O desconto do empréstimo será realizado com o uso da biometria, que funcionará com uma assinatura do segurado. Ainda assim, o aposentado ou pensionista terá que apresentar um documento oficial de identificação com foto e o CPF. As mudanças nas normas prevêem ainda a possibilidade de acesso ao crédito sem biometria, desde que a contratação do empréstimo seja feita diretamente no banco, financeira ou por meio dos canais eletrônicos da instituição. O consignado do INSS tem regras específicas, como a que diz que apenas 45% do limite da renda mensal pode ser comprometido com o pagamento da parcela de empréstimo. O prazo de pagamento do empréstimo deve ser de no máximo 84 meses e o dinheiro emprestado pela instituição financeira deve ser creditado na conta na qual a pessoa recebe o benefício mensal. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas demonstrou que de cada 10 trabalhadores informais, 7 gostariam de mudar a situação e conquistarem um vínculo formal de emprego. A insegurança com trabalho e renda é maior no Norte e também no Nordeste. Os dados da sondagem do mercado de trabalho divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV demonstraram que a formalização empregatícia é maior na região Norte e Nordeste, onde 76,6% dos trabalhadores informais têm interesse em uma ocupação mais estável, principalmente pelo desejo de ter rendimentos fixos e acessos ao conjunto de benefícios que uma empresa pode oferecer. Já na região Sul, 40% dos trabalhadores por conta própria querem se manter nessa ocupação por conta da flexibilidade de horários ou expectativa de rendimentos maiores nessa posição. Segundo o estudo, foram também nas regiões Norte e Nordeste que apresentaram os maiores níveis de trabalhadores relatando a necessidade de uma fonte de renda extra como a razão por trabalhar por conta própria. Nas regiões, mais da metade dos trabalhadores entrevistados responderam que considerava provável ou muito provável a perda do principal emprego ou da fonte de renda no período dos próximos 12 meses. Esse fator ressalta o temor dos trabalhadores em perder as suas ocupações formais. O objetivo da pesquisa é mapear tendências sobre emprego e renda que possam auxiliar pesquisadores, formuladores de políticas públicas e analistas econômicos.
O governo Lula publicou nesta quarta-feira no Diário Oficial a MP que traz uma nova versão do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que vai atender famílias residentes em áreas urbanas com renda bruta familiar mensal de até R$ 8.000 e famílias moradoras de áreas rurais com renda bruta familiar anual de até R$ 96.000. A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias diz que a medida é importante para o combate ao déficit habitacional de 5.900.000 famílias. Já detectada em países vizinhos do Brasil, depois de se espalhar por outros continentes, a gripe aviária representa um grande risco para os produtores e pode prejudicar as exportações. A gripe aviária atingiu novos países e se tornou endêmica. Agora o vírus está sendo disseminado por aves selvagens que os transmitem a frangos criados em fazendas. Esta semana, o governo do Peru informou que pelo menos 634 leões marinhos e mais de 55.000 aves morreram em áreas naturais protegidas do país, vítimas da gripe aviária desde novembro do ano passado, quando o governo decretou um alerta sanitário nacional. Segundo especialistas e agricultores de 4 continentes, a força do vírus na natureza mostra que os surtos inéditos não diminuíram no curto prazo nas granjas, o que aumenta as ameaças ao suprimento mundial de alimentos. Os surtos do vírus se espalharam por América, Europa, Ásia e África, desde que uma cepa chegou aos Estados Unidos no início de 2022. Na ocasião, a variante era geneticamente semelhante àquela presente em casos europeus e asiáticos. A Organização Mundial da Saúde monitora essa disseminação do vírus, já que há uma preocupação que ele possa ter se adaptado aos mamíferos e se tornado perigoso para seres humanos. E a seguir, equipes de resgate encontram mais pessoas com vida sob escombros após mais de uma semana do terremoto na Turquia. E também, ONU faz alerta para o risco cada vez maior do desequilíbrio climático no planeta. A situação no exterior não parece estar muito boa. Cresceu o número de brasileiros que estão em Portugal e pedem ajuda para voltar ao país. Por mês, cerca de 80 brasileiros residentes em Portugal buscaram a ajuda do Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração da Organização Internacional para as Migrações para pedir ajuda para voltar ao Brasil. O número é cerca de 4 vezes maior que o registrado em 2021. Enquanto em 2021 foram 288 pedidos de ajuda, em 2022 saltou para 1.051. Mais da metade dos pedidos foram feitos por mulheres. 92% dos que buscaram ajuda são brasileiros que se encontravam em situação de extrema pobreza e 30% voltam ao Brasil no mesmo ano em que chegaram a Portugal. A Organização Internacional das Migrações afirma que muitos brasileiros são enganados ou obtêm informações rasas sobre o processo migratório. Eles buscam melhores condições de vida, emprego e trabalho, mas se deparam com muita dificuldade com alto custo de vida e do mercado imobiliário em Portugal. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, vai sediar um projeto apoiado pela União Europeia que interessa a todo o país. O município de Dourados foi escolhido para sediar a primeira edição das atividades presenciais do Acesso Cidades. A Prefeitura, por meio da AGETRAN, Agência Municipal de Transporte e Trânsito, está realizando uma série de atividades participativas para o planejamento de intervenções urbanas. O projeto é uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos, apoiada pela União Europeia, para contribuir na qualificação de políticas de mobilidade como ferramentas para
para o desenvolvimento urbano sustentável. Através do projeto Acesso Cidades, além da qualificação dos técnicos, os técnicos da prefeitura que passaram desde o ano passado passando por qualificações referente tanto ao transporte público quanto mobilidade, ele traz um novo olhar um projeto que é de nível internacional, ele traz um novo olhar para as políticas públicas de acessibilidade. A equipe técnica da Associação de Municípios está em Dourados, propondo soluções de planejamento para tornar as políticas de mobilidade urbana da cidade mais equitativas e sustentáveis. Um dos diferenciais nessa iniciativa é a inclusão da sociedade no processo, com ações de acessibilidade urbana e redução das desigualdades sociais, raciais e de gênero. A população será convidada a participar e também vai ser ouvida. Vai desde a elaboração das paradas de transporte público, pensando nesse público, por exemplo, paradas iluminadas, paradas que não tenham pontos cegos que tragam insegurança, bem como a sensação de segurança nos pontos de parada, que é uma questão importante também para todo esse público, assim como as vias de acesso para pedestres, ciclistas, que tragam a segurança, independente do público que esteja ali, favorecendo aqueles que mais precisam ali daquele tipo de acesso. A programação também prevê uma oficina de apresentação de diagnósticos de acessibilidade e a discussão de referências nacionais e internacionais para o planejamento da mobilidade urbana, visando analisar padrões de mobilidade e acessibilidade nos serviços públicos oferecidos por Dourados, em especial por mulheres, negros e regiões periféricas. Esses levantamentos foram realizados de outubro de 2021 a fevereiro de 2022. Baseado nos números que o município apresenta hoje, o projeto Acesso Cidades durante todo o ano passado e esse ano levantou esses números e traçou o perfil. Aí ontem e hoje a gente fez essa pesquisa qualitativa e com as pessoas, para pegar a percepção do usuário do transporte coletivo e hoje com as caminhadas exploratórias como que o pedestre se comporta e como que a via recebe ali os diferentes tipos, digamos assim, de pessoas que transitam no local. Mais de 20 mil mulheres estão na fila de espera para fazer cirurgia de reconstrução de mama na rede pública de saúde. Para tentar amenizar a situação, o governo federal assinou um documento para liberar 105 milhões de reais para esse tipo de cirurgia pelo Sistema Único de Saúde nos próximos 2 anos. Os gestores de estados e municípios deverão indicar para o governo federal os hospitais de alta complexidade em oncologia para receber os recursos destinados para essa campanha. Os índices são assustadores, pois demonstram que os números de cirurgias despencaram com o decorrer dos anos. Em 2019, foram feitas 1.200 cirurgias pelo SUS. Em 2020, caiu para 632. Em 2021, atingiu 575 procedimentos. E em 2022 chegou ao pior patamar, com apenas 419 cirurgias. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, o câncer de mama é um dos mais comuns no Brasil e no mundo, e por esse motivo é preciso facilitar a realização de exames para que o diagnóstico seja feito mais rapidamente e as pessoas tenham mais chances de cura. A doença é a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. Trabalhos espetaculares estão sendo feitos pelos socorristas após o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Na tarde de hoje, uma idosa de 74 anos foi resgatada com vida dos escombros. Situações como essa têm se repetido há mais de uma semana após o tremor. E a dúvida que fica é quanto tempo as pessoas sobrevivem sem água e comida. O socorro dos grupos de resgate tem sido essencial para a realização de milagres como esses. O motivo dos aplausos foi o salvamento de uma idosa de 74 anos na cidade epicentro do terremoto. De maneira inimaginável, a idosa passou mais de 226 horas nos escombros, sem alimentação e muito menos o essencial, um pouco de água. Após o resgate, ela foi colocada numa maca e levada de ambulância ao hospital regional da cidade. A idosa foi identificada como Semile Kekesi. 2 horas depois, mais 3 resgates surpreenderam.
Em Hatay, uma mãe e uma criança foram socorridas depois de 228 horas com vida. Já em Antáquia, um homem também foi salvo com vida após o mesmo período de tempo. Mas como esses resgates têm tido sucesso mesmo após quase 10 dias de desastre? Segundo cientistas, em média, o corpo humano consegue sobreviver semanas sem comida, mas a maioria das pessoas só permanece viva de 2 a 4 dias sem água. Contudo, não existem estudos científicos sobre o assunto, pois seria antiético submeter pessoas a estas condições. Até agora, o relato de mais tempo sem comer e beber é de um prisioneiro austríaco que passou 18 dias esquecido em uma cela no porão. Com relação à comida, a sobrevivência depende de diversos fatores como composição corporal e reserva de gorduras. O mais improvável é um corpo viver sem água. O motivo é que não há processos internos dos corpos humanos para compensar a falta de hidratação. Poucas horas depois de não beber, você pode começar a sentir sintomas de desidratação, como sede, tontura, pele seca, confusão mental, aceleração dos batimentos cardíacos e falência do fígado. Dessa forma, o trabalho dos socorristas e principalmente a vontade de viver devem ser um dos principais fatores para explicar o motivo pelo qual algumas pessoas ainda estão sendo encontradas com vida, mesmo depois de quase 10 dias do desastre natural que arrasou diversas cidades e deixou milhares de pessoas em situações humanamente profundas. Além do terremoto, muitos sobreviventes estão desabrigados e tentando viver em temperaturas de inverno quase congelantes. Um caso na China chamou a atenção dos cientistas. Um jovem de 19 anos é o paciente mais novo a ter recebido um diagnóstico de Alzheimer. Após sofrer por 2 anos com perda de memória gradual, o jovem foi conduzido a uma série de testes e foi concluído que ele atendia aos critérios da patologia. O impressionante é que o jovem não tinha histórico familiar para a doença. O último alerta da Organização Mundial de Saúde sobre o tema afirmou que a estimativa é que o número de pessoas acometidas pelo quadro atinja até 2050 cerca de 139 milhões de diagnósticos. O Alzheimer, que é uma das formas mais comuns de demência, geralmente atinge pessoas com mais de 65 anos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um alerta sobre os riscos das mudanças climáticas para a humanidade. Segundo ele, o aquecimento global deve provocar uma saída em massa da população de áreas de baixa altitude e litorâneas devido ao aumento do nível do mar. As consequências de tudo isso são impensáveis. Comunidades de baixa altitude e países inteiros poderiam desaparecer para sempre. Nós testemunharíamos um êxodo em massa de populações inteiras em uma escala bíblica e veríamos uma competição cada vez mais acirrada por água doce, terra e outros recursos. No discurso feito em Nova York diante do Conselho de Segurança, o português destacou o perigo particularmente grave para quase 900 milhões de pessoas que vivem em áreas litorâneas baixas, 1 em cada 10 pessoas na Terra. A preocupação de Guterres é compartilhada por outros diplomatas na ONU. In my own home state of Louisiana, the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration... No meu próprio estado natal, da Louisiana, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos projeta que as águas da costa do Golfo podem subir até 2 metros até 2050. Os pescadores já relatam que o aumento das águas está prejudicando a infraestrutura e os meios de subsistência, forçando os moradores cujas famílias viveram e trabalharam nessas áreas por gerações a se mudarem para terrenos mais altos. E mesmo aqui, na cidade de Nova York, tivemos um vislumbre do futuro durante o furacão Sandy, já que grandes partes de Staten Island, Nova Jersey, Manhattan e as costas do Brooklyn e Queens estavam submersas debaixo d'água. New Jersey, Lower Manhattan, and the coasts of Brooklyn and Queens were submerged underwater. São des sources potentielles d'instabilité et de conflit. Escassez de recursos, desaparecimento de terras submersas, migrações forçadas, insegurança alimentar, para citar apenas alguns fenômenos. Devemos, portanto, antecipar e responder ao estado de emergência que o oceano, nossa bacia comum, está enfrentando. Notre bassin commun est confronté. Segundo especialistas do painel sobre mudanças climáticas da ONU, o nível do mar aumentou entre 15 e 25 centímetros entre 1900 e 2018.
Um aumento de 43 centímetros é esperado para 2100, caso o planeta experimente uma elevação de 2 graus Celsius de temperatura em comparação com a era pré-industrial. Além disso, a elevação poderia chegar a 84 centímetros se o planeta aquecer 3 ou 4 graus Celsius até o fim do século. A elevação do nível dos mares vem acompanhada de um aumento de tempestades e inundações nas regiões costeiras. E a seguir, morre nos Estados Unidos aos 82 anos a modelo e atriz Raquel Welch. E veja também, a revolucionária plataforma de pesquisas ChatGPT ainda causa dúvidas e insegurança nos usuários. Cientistas descobriram a presença de plástico em placentas. Isso significa que diversos bebês já nascem em contato com a substância. Ainda não se sabe como isso pode prejudicar a saúde dos recém-nascidos. O plástico é considerado uma das invenções de mais impacto sobre a humanidade. Apesar de todos os seus benefícios para a indústria na produção de produtos para o nosso cotidiano, a utilização cada vez maior desse item virou um problema, principalmente pelo fato da longevidade do material no ambiente. Tanto a degradação ambiental quanto o uso cotidiano do plástico produzem microplásticos, minúsculas partículas de tamanho inferior a 1 milímetro já presentes por todo o planeta, no ar, nas águas, nas plantas, nos animais e nos alimentos. Nos últimos anos, micro e nanopartículas plásticas foram detectadas em órgãos, fezes e sangues humanos. Fato que ligou o sinal de alerta para médicos e cientistas que identificaram esses resíduos em placentas, medindo de 5 a 10 micrômetros. Os fragmentos eram pigmentados e alguns foram identificados como polipropileno, um tipo de plástico muito utilizado em embalagens. As partículas restantes podem ter origem em tintas, cosméticos e produtos de higiene pessoal. De acordo com algumas análises, os microplásticos de menor tamanho podem entrar em nosso corpo por meio da ingestão e até mesmo da inalação, e, na sequência, viajam pelo sangue e penetram as células, acumulando-se nos tecidos biológicos. Ainda não se sabe ao certo quais riscos à saúde as placentas contaminadas representam, mas preocupam, já que a placenta realiza a troca de substâncias entre a mãe e o feto, e tem outros papéis fundamentais ao longo da gestação. Experimentos feitos em camundongos mostraram alterações cerebrais, cognitivas e comportamentais em filhotes cujas as mães ingeriram grandes quantidades de microplásticos. Apenas daqui a alguns anos saberemos o real prejuízo que os recém-nascidos terão, já que eles são expostos a microplásticos desde a gestação, e após o nascimento, o contato com o plástico é ainda maior, já que grande parte dos objetos que eles têm contato são de plástico. Ramon Menezes foi escolhido como técnico interino da seleção brasileira pela CBF. E o primeiro compromisso dele, depois de conquistar o Campeonato Sul-Americano Sub-20, será um amistoso dia 25 de março contra o Marrocos, na cidade de Tanger. E um dia antes do jogo entre Corinthians e Palmeiras, que acontece amanhã pelo Campeonato Paulista, o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrit, disse que o estado não está preparado para a volta de 2 torcidas nos grandes clássicos de futebol. Ainda afirmou que o policiamento será reforçado nos arredores do estádio e das estações de trem e metrô. Na última sexta-feira, integrantes das torcidas organizadas de Corinthians e Palmeiras entraram em conflito na zona leste da capital paulista. 2 pessoas estão internadas. E hoje, nos Estados Unidos, a atriz de cinema Raquel Welch faleceu aos 82 anos. A notícia foi confirmada por seu empresário. Raquel Welch ficou conhecida no cinema nas décadas de 60 e 70. A atriz participou de filmes memoráveis como A Espiã que Veio do Céu e Os Três Mosqueteiros. Segundo os familiares, ela morreu após um mal-estar, mas até o momento a causa da morte não foi divulgada. A atriz nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, e foi revelada nos filmes Viagem Fantástica e 1000 Séculos Antes de Cristo, ambos em 1966. Ela ganhou um Globo de Ouro em 1974 por Os Três Mosqueteiros e foi indicada novamente ao prêmio em 1987 por Direito de Morrer. Além disso, a atriz estrelou mais de 30 filmes. As produções ajudaram a consolidar Raquel Welch pelas próximas décadas seguintes.
O Elti, com uma trajetória profissional de 5 décadas, deixa 2 filhos. Um médico vestido de palhaço tem levado esperança à Cracolândia, em São Paulo, através de uma corrente de ar fresco entre centenas de dependentes químicos e moradores de rua, aglomerados em uma área dominada pelo tráfico. As quintas-feiras são especiais para Flávio Falcone. Falcone passou uma década trabalhando com dependentes químicos na região, que há cerca de 30 anos resiste como um desafio no coração da maior cidade da América Latina. Segundo dados divulgados este ano pela Universidade Federal de São Paulo, 39% dos moradores estão no local há uma década. A Cracolândia é cenário constante de repressão policial. Organizações civis denunciam a violência durante as frequentes operações e moradores e comerciantes reclamam da insegurança e dos prejuízos econômicos. O novo governo estadual de São Paulo lançou um plano em conjunto com a prefeitura para a região. De acordo com o Palácio dos Bandeirantes, os esforços vão incluir especialistas trabalhando no local, maior variedade de tratamentos e registro das pessoas que ali vivem. Também vão ser instaladas 500 câmeras de segurança e 1.000 vagas vão ser disponibilizadas em comunidades terapêuticas. Uma nova plataforma de inteligência artificial tem deixado muita gente em dúvida sobre a segurança e veracidade das informações coletadas. O ChatGPT chegou em 2023 como um novo desafio para os educadores. Acompanhe na reportagem. São necessários poucos segundos para que a plataforma ChatGPT escreva um artigo sobre aquecimento global. Os robôs do sistema criam conteúdos, escrevem redações, resolvem problemas de matemática e são capazes, inclusive, de manter um diálogo e aprender com o usuário. Ele é um modelo de linguagem que consegue entender aquilo que nós estamos escrevendo, entender as nossas intenções, o que nós queremos com aquele texto. E assim ele também consegue dar uma resposta adequada. E todo o lance legal dele é que ele gera texto em tempo real e texto original. Ele não está copiando de nenhum lugar. E assim, ele consegue criar textos de qualquer natureza para você. O ChatGPT foi criado por uma organização sem fins lucrativos localizada em São Francisco, que desenvolve pesquisas na área de inteligência artificial e faz isso para que as informações, dados e funcionamento sejam feitos de forma segura e responsável. A empresa foi fundada em 2015 por um grupo de empresários e tem como cofundador o bilionário Elon Musk. E o projeto tem tido sucesso. Em uma semana, mais de 5 milhões de downloads foram feitos. Além disso, a Microsoft vai investir 10 milhões de dólares no aperfeiçoamento da plataforma. O chatbot autônomo já conta com 40 bilhões de palavras em seus registros. Essas palavras foram obtidas através de notícias, textos e artigos disponíveis na internet. A ferramenta é valiosa para empresas e organizações de diversos tipos e vai se tornar muito mais poderosa. Por ser uma inteligência artificial, ela vai mudar e se adaptar constantemente. Ela vai evoluir com certeza para trazer um resultado que seja um pouco mais próximo ali do 100% de taxa de acerto. No entanto, dá para se dizer que esse não é o intuito dessa ferramenta ainda. Mas, como toda tecnologia, o ChatGPT também tem limitações. São elas poder gerar informações incorretas, poder produzir instruções prejudiciais e conteúdos tendenciosos e tem um conhecimento limitado do mundo e eventos após 2021. E a popularização da inteligência artificial já chegou para alguns estudantes dos Estados Unidos, que usaram a plataforma para a produção de seus trabalhos escolares. Os textos tinham um padrão de palavras difíceis, o que fez com que os professores desconfiassem da forma com que eles haviam sido produzidos, causando preocupação por facilitar algo que os jovens deveriam estar praticando na escola. Na escola, quando a gente ensina os gêneros textuais, né, pode ser notícia de jornal, pode ser reportagem, pode ser crônica. A ideia é que o aluno aprenda a estrutura do gênero, ou seja, como ele começa, como ele está no meio, quando ele termina, né? Depois nós vamos para os gêneros mais argumentativos, que tem a ver com as redações de vestibular, então é a criação de argumentos, uso de repertório.
E isso acaba um pouco batendo com a própria ideia do GPT. O GPT ele não consegue verificar aquilo que está acontecendo hoje. Então, ele não vai colocar dados atuais, ele não vai colocar uma ligação entre um pensamento crítico e uma avaliação desse pensamento crítico. Mas quantas dessas informações são verdadeiras? Qual a credibilidade delas e quem garante que não são plagiadas? Eu acredito que as chances de plágio direto elas sejam remotas. Porque esse chat GPT ele tem a capacidade de reescrever o texto. O problema é que ele vai sempre escrever o mesmo texto. E nos textos, por exemplo, de vestibular, é comum nós usarmos alguns argumentos, né? Argumentos com fatos. Então, eu vou falar sobre a guerra na Ucrânia. O chat GPT ele vai dar possibilidades que, linguisticamente falando, né, no sistema linguístico, são até possíveis, só que na realidade não é. O professor atento, ele vai olhar para a redação e falar assim, mas espera aí, ele está falando aqui que a guerra ela pode ser resolvida com um acordo entre as partes, que esse aluno ele está vendo que jornal. A plataforma gratuita ainda está em fase de testes. Os especialistas ressaltam que outros meios similares vão surgir e causar uma revolução na maneira de fazer as coisas, como foi quando surgiram os celulares, computadores e inclusive os sites de busca. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.